Primeiro, os detalhes de Moto G9 Power e Moto E7. Preço dos novos Xbox Series X e S no Brasil. Galaxy S20 FE oficializado. WhatsApp prestes a receber várias novidades. Muitos lançamentos da LG e Nokia. Tudo isso você confere em detalhes em mais uma edição do Plantão TC. A Microsoft iniciou a pré-venda dos novos Xbox Series X e Series S em vários países do mundo neste dia 22 de setembro. Mas infelizmente o Brasil não está entre eles. Apesar disso, a empresa divulgou que os novos consoles chegam ao mercado nacional no próximo mês de novembro, como acontece nas demais localidades. Aproveitando ainda para comunicar os preços que serão cobrados por eles. R$ 3.000 no Série S e R$ 5.000 no Série X. Considerando que a Sony está pedindo entre R$ 4.500 e R$ 5.000 pelo PS5 no Brasil, considerando aí as versões sem e com leitor de mídia digital, os preços da Microsoft estão dentro do esperado, já que o Xbox Series X é bem mais potente que o seu rival japonês e custa o mesmo valor lá fora. Isso ainda abre uma boa vantagem para o Series S, que apesar de não ser tão potente quanto o PS5, já tem poder de sobra para rodar os jogos de nova geração por algum tempo, chegando a dobrar a taxa de quadros dos títulos do Xbox One. E por falar em títulos, não podemos deixar de comentar sobre a surpreendente compra da ZeniMax Media por parte da Microsoft. Se você nunca ouviu falar desse nome, bom, é a dona da Bethesda, responsável por franquias como The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Quake e muitas outras. Com isso, os jogos dos estúdios da ZeniMax Media entrarão para o Game Pass tanto nos consoles quanto nos computadores, dando ainda mais vantagem para o já interessante serviço da Microsoft. A LG apresentou recentemente no Brasil dois novos celulares, sendo o intermediário Premium Velvet, o mais interessante deles, com seu design diferenciado, um hardware potente e extras importantes como IP68, tela OLED e som estéreo. O outro foi o baratinho K22, que, como você deve imaginar, está na base da popular linha K, responsável por segurar os números da coreana em solo nacional em um patamar aceitável, enquanto ela não se destaca nas faixas mais altas. O aparelho tem hardware básico da Qualcomm, Android 10 e duas câmeras traseiras, sendo um concorrente direto para o Nokia 2.3 e outros modelos lançados por menos de R$ 900. Se o K22 é básico demais para você, talvez tenhamos uma boa notícia. A LG anunciou essa semana o K71, modelo mais caro da linha K, e o aparelho já está aparecendo na base de dados de lojas nacionais pelo preço sugerido de R$ 2.500. Ele tem um visual mais quadrado, note de gota e caneta estilos, sendo uma opção para quem gosta das funções de multitarefas e criatividade da linha Galaxy Note da Samsung, mas não quer pagar tão caro nos aparelhos da marca coreana. Infelizmente, suas especificações são bem mais modestas, com tela IPS LCD e o mesmo Helio P35 usado no K51S e K61. Mas ao menos temos som estéreo, porta P2 para fones de ouvido e Android 10 rodando de fábrica. E se você acha que acabaram os lançamentos da LG, calma aí um pouquinho, ainda tem mais um. O K42 foi anunciado no mesmo dia do K71, trazendo o interminável Helio P22 visto desde o K12 Plus. Ao menos ele tem visual atualizado, com furo na tela para a câmera frontal e câmeras organizadas em um bloco na traseira, com um acabamento curioso que passa a impressão dele estar usando uma película protetora texturizada. Comparado ao K41S, temos alguns avanços pontuais, como mais armazenamento interno, tela um pouco maior com o corpo do aparelho mais compacto e Android 10 rodando de fábrica. Mas é basicamente isso. O K42 ainda não tem preço definido, devendo chegar ao mercado nas próximas semanas.
Uma das funções que deixou o Snapchat tão popular foi a possibilidade de enviar mensagens autodestrutivas, algo que o Telegram correu para incluir nos seus chamados chats secretos. Agora, quem pode receber a função é o WhatsApp, mostrando que Zuckerberg continua de olho nas funções de rivais para deixar o mensageiro mais popular do Brasil ainda mais completo. Por enquanto, ainda em versão beta, a função foca no envio de mídias, sendo possível determinar um tempo para que o arquivo enviado suma da conversa sem deixar qualquer vestígio de sua existência. Ainda não dá para saber, porém, se será exigida alguma notificação caso seja capturado um print da conversa, sendo esse o grande risco que pode eternizar imagens que você queria que durassem apenas poucos segundos. Outra função que já está em testes é a de usar vários dispositivos com a mesma conta do WhatsApp, algo como é feito no Telegram, onde você usa o seu login para acessar os aparelhos independente de ter uma matriz conectada à internet o tempo inteiro. Por enquanto, a função está limitada a 4 dispositivos, que podem ser celulares ou versão web do WhatsApp, mas é possível que esse número aumente até a versão final. O evento de lançamento do novo Galaxy S20 FE, que deve chegar ao Brasil como Galaxy S20 Lite, estava marcado para este dia 23 de setembro, mas lojas na Europa resolveram se adiantar e colocaram o aparelho para venda antes da hora, confirmando tudo o que precisávamos saber sobre ele. Como era de se esperar, o novo celular da Samsung tem muitos pontos em comum com a linha Galaxy S20, incluindo o design com furo na tela para a câmera frontal e câmeras traseiras em um bloco saltado. Ainda assim, o aparelho é lançado pela empresa como uma opção para todo fã, tendo sido desenvolvido com base no feedback dos consumidores da marca. Temos várias cores, IP68, carregamento wireless, tela AMOLED 120 Hz e hardware top de linha, incluindo o Exynos 990 na versão 4G e o Snapdragon 865 na versão 5G. Ambas disponíveis para venda no mercado europeu. O Galaxy S20 FE ainda não tem previsão de chegada ao Brasil, mas na Europa ele teve seu preço fixado em €670 para a versão 4G e 770 para a versão 5G. A HMD Global, dona da marca Nokia em smartphones, apresentou para este último trimestre do ano mais 2 modelos para a faixa de entrada. O Nokia 2.4 chega com um visual muito parecido com o que temos no 2.3, já disponível para venda no Brasil e com análise aqui no Tudo Celular há uns meses. Nas melhorias, ele traz tela um pouco maior, hardware um pouco mais potente e bateria maior, mas ainda focando em entregar experiência satisfatória para quem não pode pagar muito. Já o Nokia 3.4 chega para substituir o 3.2 lançado lá no início de 2019. Ele vem com o mesmo Snapdragon 460 que encontramos no Moto E7 Plus, 3 câmeras traseiras e visual moderno com notch em furo na tela. Ambos os modelos fazem parte do programa Android One e por isso serão atualizados até o Android 12. Os dois aparelhos chegam ao mercado internacional nas próximas semanas, sendo cobrados $140 pelo Nokia 2.4 e $180 pelo Nokia 3.4. Ainda não há previsão para a chegada deles ao Brasil. A Motorola lançou recentemente o Moto G9 Plus, Moto G9 Play e Moto E7 Plus, mas pelo visto teremos mais alguns modelos chegando às prateleiras muito em breve. Surgiram os primeiros detalhes mais concretos sobre Moto G9 Power e Moto E7, que devem preencher as lacunas que ainda restam entre os aparelhos apresentados. Começando pelo G9 Power, devemos ter um posicionamento mais parecido com o que vimos no Moto G7 Power, deixando de lado a tentativa de entregar um conjunto mais robusto para focar na melhor autonomia de bateria possível. Isso faz sentido considerando o nome da linha, que acabou não sendo tão bem representada pelo Moto G8 Power. O aparelho traria uma tela HD Plus de 6,8 polegadas, bateria de 5.000 mAh com recarga de 15 watts, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, sendo vendido nas cores azul e metálico, que provavelmente é um prateado reflexivo.
Já o Moto E7 seria o mais básico possível, com tela HD Plus de 6,5 polegadas, 2 GB de RAM e 32 GB para armazenamento, sendo vendido em vermelho e azul. Não foram liberadas ainda informações sobre o chip usado nos modelos ou sua disponibilidade, mas provavelmente teremos mais vazamentos nos próximos dias. Se você quiser mais detalhes sobre alguma das notícias deste plantão, é só acessar a pauta em texto clicando no link que está aí abaixo. Aproveita para comentar o que mais chamou a sua atenção entre essas novidades. Eu encerro por aqui, um abraço e espero revê-lo no próximo vídeo. Até lá!